Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor André Fidelis e estou aqui para mais uma indicação literária. E a indicação desse vídeo é do pastor Plínio Moreira da Silva, Homilética e a Eloquência da Pregação. Livro que não pode faltar na sua biblioteca e na vida de nenhum obreiro que deseja se qualificar e melhorar na arte da pregação da palavra de Deus. Este livro aqui, irmãos, já é um livro de um conteúdo um pouco mais abrangente, é um livro que é indicado pelas principais escolas teológicas. Se você lê os livros teológicos, boa parte deles vão indicar este livro aqui na área da homilética. As escolas teológicas brasileiras, boa parte delas vão indicar este livro, e eu quero estar lendo aqui com os irmãos um pouco do sumário dele, que já é bem mais abrangente que os demais. Você pode perceber que ele é um pouco bem mais abrangente, e ele trata de alguns assuntos muito importantes. Eu quero estar lendo aqui. Talvez você não deu para ver no vídeo legal, né? Mas ele vai falar aqui na primeira parte sobre a origem da homilética. Aí ele vai falar sobre a origem da palavra, a origem da conversa, a origem do discurso, a retórica, a oratória e a homilética. No tópico 2 ele vai falar sobre homilética e eloquência. O assunto, a importância de conhecer o assunto, ter convicção do assunto, porque você, quando for pregar, nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós não podemos pregar aquilo que nós não dominamos, aquilo que nós pouco conhecemos. Já viu aquela pessoa que ele quer falar difícil, ou ele escolhe um tema difícil para pregar e em pouco tempo ele esgota o assunto porque ele não domina, ele não tem tanto assunto assim, ele não domina aquele assunto e fica às vezes enrolando, ou então ele vai para outra parte, fala outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele leu, porque ele não domina o assunto, porque ele não tem convicção daquele assunto que ele escolheu para falar. Daí a importância de você conhecer o assunto e ter convicção do assunto. Depois ele vai falar sobre as palavras, a propriedade, disposição, fluência, elegância e a emoção. Muito importante isso aqui. E no final ele vai falar sobre a espiritualidade, final desse tópico aqui, não do livro. No próximo tópico ele vai falar sobre a homilética e a comunicação, a mensagem, o veículo, destaque, intensidade da voz. Muito importante isso aqui, viu? Intensidade da voz. Tem muita gente confundindo gritaria com unção. Muita gente confunde gritaria com o poder de Deus. Gente, você sabia que o microfone e as caixas de som, elas foram criadas justamente para resolver este problema, para que o pregador não precise ficar babando, gritando no microfone? Para isso que existe o microfone e a caixa de som, para que você não precise ficar se esgoelando. Tem pregador que berra tanto no microfone, grita tanto, que quando ele vai entregar o microfone está todo encebado, todo babado, todo cuspido, sabe? E o pastor, quando vai pegar, às vezes só falta pegar com uma luva. Isso é falta de ética. Então você precisa aprender a importância de controlar a sua voz, a tonalidade da voz. Isso é muito importante. A unção não está no grito, não está no grito. Uma vez eu vi um pastor falar que havia um pregador que toda vez que ele pregava, metade da congregação dormia. É normal um irmão ou outro dormir, às vezes vem de uma carga horária de 12 horas de trabalho, está bem cansado. Agora, muita gente dormir não é um bom sinal, mas boa parte da congregação dormia. E aquele pastor então ficou meio chateado e um dia pediu para alguém gravar ele pregando. E gravaram, e quando ele foi assistir ele mesmo pregando, sabe o que aconteceu? Ele dormiu também.
Uma outra ilustração que eu ouvi, e é real, isso é verídico, não é historinha para alegrar os irmãos, não. Havia um senhor de idade que sempre ia para a igreja com o seu neto, e toda vez que o pastor pregava, aquele senhor dormia. E um dia o pastor já chateado, né, aquele irmão, o pastor começou a pregar, com 5 minutos ele já estava dormindo. Aí o pastor falou assim para o neto dele, ô jovem, acorda seu vô aí, fala para ele que aqui não é lugar de dormir. Aí aquele menino falou assim, pastor, vem o senhor e acorda ele. Foi o senhor que fez ele dormir. Então, meu irmão, veja só a importância da tonalidade da voz. É como aqui ele fala, a intensidade da voz. Muitas vezes o problema está na voz. Uma pregação onde você mantém sempre o mesmo tom, sabe, de fala, do começo ao fim, isso pode deixar a mensagem monótona. Pode deixar a mensagem meio que monótona. E acaba causando um sono. Existem alguns fatores que acabam, às vezes o pastor, ele já fala baixo, mansinho, sabe? Ele mantém a mesma tonalidade de voz do começo ao fim. E muitas vezes tem alguém lá de fundo tocando um teclado, tocando um instrumento ainda, vai causar sono na congregação. Pode ter certeza disso. Aí que vai dar sono mesmo. Então, você precisa aprender que existe um momento de você elevar a sua voz, um momento de você baixar, existe um momento de você manter ali uma certa tonalidade. Então tem aqueles que falam muito mansinho o tempo inteiro, e às vezes acaba gerando sono. E existem aqueles que gritam demais, que berra, que pensa que a unção está no grito. E o que acontece? Quando você sai da igreja, você sai com 2 problemas. Você sai com dor de cabeça e sai surdo. De tanto que o cara gritou, de tanto que o cara berrou. Porque ele pensa que se ele gritar, a igreja vai ir na onda dele. Infelizmente, muitas igrejas acabam indo mesmo na onda de muitos pregadores que só tem berro, grito. Eu costumo dizer que lata vazia também faz barulho. Não é verdade? Faz barulho. Então, nós precisamos entender que é importante compreendermos a intensidade da voz. É muito importante. A unção não está no grito. Há pastores que pregam calmamente, claro que eles sabem a hora certa de elevar a tonalidade de voz, e tem unção de Deus. E existem aqueles que pregam gritando e não tem unção nenhuma. E tem os que pregam com a voz um pouco mais firme, mais imposta, e também tem unção. É claro que eu não estou aqui dizendo que você tem que pregar de um jeito só, bem calminho e tal. Não, não. Eu conheço, você conhece, pessoas que pregam calmo, tem unção de Deus. Outros pregam com a voz um pouco imposta e também tem unção. O que nós temos que corrigir é o excesso de gritaria no púlpito, o excesso de gritaria no microfone, porque o microfone foi criado para resolver este problema, para que você não tenha que gritar. Não precisa ficar gritando, meu irmão. Você precisa simplesmente expor a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer o resultado. Existem aqueles pregadores que, para demonstrar um ar de espiritualidade, falam em línguas o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele diz que prefere falar uma língua no vernáculo da igreja do que falar 1 milhão de línguas, 10 mil línguas, e ninguém entender nada. Aí já viu o pregador? Eu já vi, irmãos, creio que você também já viu. O pregador, ele tem 40 minutos para pregar. 20 minutos é só línguas. É só língua. E 20 minutos, quando 20 minutos ele consegue expor a palavra de Deus. Por que muitos pregadores fazem isso? Para demonstrar um ar de espiritualidade, para demonstrar um ar de superioridade, que ele está na unção. Isso é falta de conhecimento. O pregador não tem que ficar falando várias palavras e línguas durante a pregação. Ele tem que pregar a palavra, ele tem que expor a palavra. Não estou dizendo com isso que no calor da emoção ele não pode falar ali uma palavra ou outra em línguas, quando às vezes a emoção é forte ali, a gente acaba falando, mas existem aqueles que
falam línguas para demonstrar uma espiritualidade, como que se falar em línguas fosse parte da pregação. Não, meu querido. Falar em línguas estranhas não é parte da pregação, embora você possa falar durante a pregação, mas não é uma regra. Mas o que nós estamos vendo hoje, um monte de pregador, que se você for contabilizar o tempo que ele passa falando em línguas durante a pregação, meu irmão, vai dar até um contrabalanço ali, vai dar praticamente quase o mesmo tempo. E isto não pode ser assim. Então, você vai aprender sobre isso, a intensidade da voz. Aí ele vai falar sobre natural, técnica, ambiental, acústica, técnico, eletrônico, equipamentos de som. Vai falar sobre a personalidade também do pregador. Homilética e estilos, homilética e teologia, homilética e evangelização, homilética, hermenêutica e exegese. A hermenêutica é a ciência da interpretação textual e a exegese é a arte de expor uma ideia. Homilética, texto em contexto, muito importante isso aqui para quem está iniciando no ministério da pregação, e até para aqueles que já pregam há muito tempo e não sabem o que é isso. Você sabia que tem... Eu já fui assim também, eu já estou aprendendo agora, estou começando a descobrir esse universo da pregação, da teologia agora. Mas você sabia que tem pregador que já prega há anos e ele não sabe o que é texto e contexto? Não sabe. Ele não sabe o que é contexto. Por isso que nós estamos vendo aí um monte de heresias, né? Existe uma frase que alguns pastores costumam dizer que texto fora de pretexto, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. O cara, ele lê o texto, mas ele fala coisas fora do contexto do que ele leu. Isso é muito perigoso, da onde surgem as heresias. Então é muito importante você aprender sobre texto e contexto. Homilética e tipo de sermões, doutrinas ou doutrinárias, evangelizantes, homilética e cultura. Depois, na segunda parte, ele vai falar sobre a preparação do sermão e os elementos básicos do sermão. Como você estruturar um sermão, como que você vai fazer um sermão. Ele vai falar sobre o motivo, a maneira pessoal do orador, a coisa que vai falar, a forma de falar, título, texto, tema, introdução, tese, argumento, conclusão e apelo. Depois no próximo capítulo, ele vai falar sobre o preparo do sermão, o texto, coleta de textos, exemplos de como usar um texto, o tema, tipos de tema, posição de tema, pontes de temas, tese, como formular uma tese, introdução, assunto ou argumentação, exemplos de análise de assuntos, a esquematização do sermão, como usar o texto, como expor o título, como fazer a introdução, como expor a tese, como expor o assunto, como expor a conclusão, como fazer o apelo. Depois ele vai falar sobre métodos de exposição, formas de exposição, leitura do sermão, memorização parcial do esquema, memorização total do esquema. Outra coisa importante aqui ele vai falar: originalidade, plágio e improviso. Você já viu o pregador que ele... eu creio que a maioria dos pregadores já passaram por isso. A maioria dos pregadores. Não que seja pecado. Não que seja pecado. No começo eu acho que todos nós fazemos isso. No começo todos nós fazemos isso. Mas é bom você ser você mesmo. Ele vai falar sobre originalidade, plágio, improviso aqui nesse capítulo, que vai lhe ajudar muito a você não incorporar um outro personagem, mas você ser você mesmo. Você descobrir a sua identidade, o teu próprio estilo, né? Depois ele vai falar sobre ilustração, a importância da ilustração no sermão, tipos de ilustrações, vantagens da ilustração e cuidados a observar. Depois ele vai falar sobre a personalidade do pregador, perfeição espiritual, perfeição moral, perfeição espiritual, perfil moral, perfil intelectual, perfil psicológico, perfil físico, perfil sonoro e perfil social. E por último, ele vai falar modelos e esquemas de sermões. Eu tenho certeza
que esse livro aqui, não pode faltar na sua biblioteca. Esse livro vai ajudar muito você, jovem pregador, você que já prega até mesmo há muito tempo, você vai ver, você vai descobrir, como eu tenho descoberto, tenho aprendido erros que nós cometemos durante a pregação. Você não tem nada a perder estudando, você só tem a ganhar. Não seja preguiçoso para estudar. Deus não usa preguiçoso. Deus não tem compromisso com a preguiça. Então seja uma pessoa diligente. A palavra do Senhor diz que aquele que ensina, que se esmere ao ensino, que se dedique ao ensino. Então você precisa ser alguém que lê muito. Eu não acredito que Deus levanta pessoas para o ministério que não lê, que não estuda, que não lê sua palavra, que não lê bons livros. Não. Deus não lê. É uma posição minha, porque a palavra do Senhor diz no livro de Malaquias, assim, ó, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim. Deus não escolhe sacerdote, obreiros preguiçosos, obreiros que não leem a sua palavra, que não têm desejo de conhecer a fundo, que não pesquisa, que não ora, que não se consagra. Não, meu querido. Você precisa buscar. Hoje não há mais desculpa para a gente não ler, não há desculpa para a gente não adquirir conhecimento. Hoje em dia está acessível, tem na internet, é claro que nós temos que tomar muito cuidado, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também na internet. Mas hoje não há mais motivo para você falar algumas coisas que a gente acaba escutando por aí. Então você precisa ser um obreiro aprovado, como o apóstolo Paulo escreveu. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão, essa foi a nossa indicação homilética, a eloquência da pregação. Tem mais um livro ainda, eu falei que ia apresentar 2, né? Esse aqui também, do pastor Raimundo de Oliveira, Como Estudar e Interpretar a Bíblia. Meu querido, outro livro que com certeza, um livro de 151 páginas, que vai lhe ajudar bastante também. O índice dele aqui é bem simples, mas o conteúdo dele é bem riquíssimo mesmo. Vai abrir o seu entendimento, a importância de você conhecer os métodos de interpretação bíblica, né? Ele vai falar sobre a introdução à hermenêutica, a concepção da própria palavra, particularidades do texto, métodos de estudo da Bíblia, muito importante isso aqui, princípios de interpretação da Bíblia, princípios gramaticais da interpretação, princípios históricos da interpretação, princípios teológicos da interpretação e notas bibliográficas. Aqui nós já estamos partindo, já estamos saindo agora um pouco da homilética e já estamos começando a entrar na área de hermenêutica, na área de interpretar o texto bíblico, que todo obreiro, todo pregador precisa conhecer. Esses livros não são assim livros muito conhecidos, os autores não são tão famosos, embora o pastor Raimundo de Oliveira era um mestre nas Assembleias de Deus, mas eu tenho certeza que esse livro aqui vai lhe ajudar muito. Esses livros que nós temos indicado vai lhe ajudar bastante, meu querido. Pode adquirir, procure, que com certeza você será muito edificado. Como estudar e interpretar a Bíblia. Essa foi a nossa apresentação. Eu espero que você adquira essas obras, eu espero que você se aperfeiçoe, que você seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever para que você possa receber os nossos próximos vídeos. Até lá, se assim o nosso Deus permitir. Deus te abençoe.